Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Salmo 65:8. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Os peixes serão de muitos tipos. Aparecem flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Uma voz ordena: clame! E eu pergunto: o que clamarei? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos. Não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra. Quem mediu as águas? Na concha da mão? Ou com o palmo? Definiu os limites dos céus? Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Regozijem-se os céus. Exulte a terra. Ruja o mar. Versão brasileira, Walker Productions. Bem-vindo a Fiji, um arquipélago de 322 ilhas no amanhã da linha internacional de data. Este é o acontecimento mais empolgante da obra que Deus está fazendo em Fiji, não há dúvida quanto a isso. Um paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. É uma bênção viver em Fiji nessa hora, nesse momento, e experimentar esse novo mover de Deus. $850 mil pessoas têm a sorte de viver aqui permanentemente. Um pouco mais da metade são fijianos étnicos. O resto são, na maioria, indianos. A comunidade cristã buscou a Deus em oração por quase toda a parte. As pessoas têm clamado a Deus por socorro. Eles buscaram a Deus e pediram que Deus interviesse. Ele respondeu às nossas orações. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. É algo que ansiávamos por anos que as igrejas se ajuntassem. Esse grande espírito de avivamento que chegou, isso é obra de Deus, não é obra humana. Nós ficamos simplesmente maravilhados quando vemos o que está acontecendo. Observando a nova onda de alegria que toma conta de Fiji, é difícil imaginar a escuridão que dominava a nação apenas 5 meses após a celebração do milênio. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem.
Desde as suas raízes tribais, Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós. O espírito de revolta, o espírito de ciúmes, de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Quando eles tiveram as eleições, os indianos ganharam a eleição e conquistaram o poder. Os fijianos não gostaram. O governo foi mantido refém sob mira de armas por 65 dias pelo nacionalista fijiano George Spade. Por mais ou menos 65 dias. Eles não puderam sair da mira das armas. Não aguentávamos ver nosso primeiro-ministro eleito, o primeiro-ministro, apanhando desses marginais. Eles falavam sobre um grupo de pessoas muito extremistas que tinham o poder de controlar o país e sua ideologia, suas ideias eram todas assustadoras. E eles conseguiram, num determinado momento, levar um bom número de pessoas para o lado deles. Ele é herói. Ideais radicais levaram a ações mortais. Houve um motim no acampamento e os soldados chegaram a atacar uns aos outros e houve também uma vítima. Quartel Queen Elizabeth, quartel-general permanente do Exército de Fiji. A tensão está aumentando do lado de fora. A segurança está sendo reforçada em todo o país. Milhares de cápsulas de munição .22 foram encontradas em Naut, no oeste do país. O horário para o toque de recolher foi estendido. Roubo e vandalismo abriram um rombo enorme na infraestrutura e no psique do país. Havia muita violência nas ruas. É a primeira vez que isso acontece. E a maioria dos estabelecimentos comerciais foi destruída. É um desastre. Absolutamente chocante. Uma economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. No momento, o foco está no exército para descobrirmos de que lado estarão. Alicia Novak, BBC News. A nação chegou ao ponto mais baixo desde sua expulsão da comunidade britânica no final dos anos 80. Uma situação muito incômoda, especialmente com esse ataque armado contra um governo eleito constitucionalmente e com esses tumultos nas ruas. Nós nos tornamos uma nação conhecida por produzir golpistas, golpes de Estado. E não podemos confiar nem nos nossos soldados quando estão com armas nas mãos. Havia uma força muito poderosa que estava no controle de Fiji naqueles dias. Provavelmente foi o período mais negro da nossa história. Ele esfregou um documento na nossa cara. Foi uma situação que nunca havíamos visto antes e com certeza algo que não queremos ver de novo. Estávamos retrocedendo para a Idade Escura. Não havia mais misericórdia. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer: somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. As pessoas caminhavam em direções contrárias, faziam o que bem queriam. Parecia que em toda a esquina de Fiji estávamos nos perguntando, nos conselhos das províncias, no parlamento, todos os lugares, nós tentamos isso e aquilo, nada funcionou. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade
pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país. E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Quando aconteceram os eventos de maio de 2000, alguns pastores ajuntaram as suas igrejas e simplesmente oraram e se submeteram a Deus. E pediram a Deus que os perdoasse e que Deus os ajudasse, porque acredito que eles acreditavam que era o último chamado de Deus. Não apenas para os pastores, mas para o povo. E nossos líderes, eles se humilharam e se voltaram para Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Fiji precisava de um milagre e havia apenas uma pessoa que poderia realizá-lo. E acredito, e estou muito animado que Deus interveio e trouxe união para seu corpo. Nós vivíamos para isso, porque sabíamos que o avivamento atingiria esse país. Os cristãos começaram a acordar para o fato de que há muito tempo deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Quando vimos o que estava acontecendo, o declínio da nação, acho que muitos de nós falamos: ei, acho que agora é hora de nos unirmos. Nós resolvemos que deveríamos estender um convite para todas as igrejas cristãs e movimentos cristãos do país para uma reunião. Foi o momento da verdade. As igrejas fijianas estavam acostumadas a tomarem seu próprio rumo. Elas aceitariam esse convite para se juntarem? Recebemos bem